Olá, bem-vindo ao canal dos Técnicos Industriais. Meu nome é Ronaldo Ferreira dos Santos, técnico em eletrotécnica, e hoje estaremos tirando algumas dúvidas sobre perito judicial com o Dr. Antenor Alves Júnior. Ele é técnico em estradas, georreferenciamento, credenciado no INCRA, advogado e procurador do CFT. Olá, doutor Antenor, como é que estão as coisas? Olá, Ronaldo, é um prazer estar aqui falando com você, com os técnicos do Brasil todo. Parabéns pela iniciativa e parabéns pelo canal. Quem são e quais são as atribuições de um perito judicial? Bom, Ronaldo, é o seguinte, o perito judicial, ele é um profissional que trabalha como auxiliar da justiça nos processos, tá? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você tem uma ação judicial onde dois proprietários, vamos dizer, dois proprietários de terra, estão discutindo o limite entre suas propriedades. Então, um diz que a cerca é aqui, o outro diz que é acolá, e fica aquela discussão. Daí um ingressa na justiça contra o outro, e como o juiz ele não tem a expertise exata a respeito daquela área de conhecimento, que seria, no caso aí, a agrimensura, né, a topografia, ele se vale de um especialista, que se chama perito judicial, que é uma pessoa, uma expertise naquela área, que vai fazer um trabalho técnico no sentido de trazer aos autos, ao processo, a visão técnica e dar ao juiz as condições de fazer o julgamento. Então, é isso que faz o perito judicial nas ações, nos processos, quando convocado pelo juiz, né, provocado diretamente pelo juiz, ou né, quando ele sente a necessidade, ou quando uma das partes suscita né, a necessidade de se fazer essa perícia judicial. Então, normalmente, para resumir nesse ponto, quando eu tenho uma questão que ela deve ser dirimida por questão técnica, por conhecimento técnico específico de um know-how de um profissional, pode ser de qualquer área, tá? Eu dei o exemplo da agrimensura, mas vou dar um exemplo aqui. Você é eletrotécnico, então, vamos supor que uma casa pegou fogo, um exemplo, né? E aí o cidadão está colocando culpa na companhia elétrica, por exemplo. Tá? Então, o juiz não tem como saber se realmente foi um problema lá desculpa se eu falar besteira, tá? De eletricidade eu só sei apertar o interruptor para acender a luz. Então, se o problema é no poste, se o problema é, sei lá, na fiação, eu não sei. Então, eu não sei, não sou especialista e sou o juiz do caso, então o que é que eu faço? Eu chamo alguém que entenda. Então, eu posso chamar um eletrotécnico que vai lá no local, vai no campo, vai olhar a casa, vai ver que tipo de fiação era da casa, enfim, e no fim ele vai trazer um laudo e orientar o juiz se de fato a culpa foi de mau uso, por exemplo, do dono da casa, ou se foi um defeito da companhia elétrica. Pronto, é um outro exemplo também. E isso pode acontecer em várias modalidades técnicas, não é, doutor Antenor? Por exemplo, o técnico em automobilística, um técnico em edificações. Com certeza. Por exemplo, você tem que citar o técnico automobilístico aí, em automação, em carro, técnico em automação, eu não sei bem se tem essa modalidade, agora eu não me recordo aqui. Mas, enfim, vamos supor, você comprou um carro, um carro usado, por exemplo, e o Código de Direito do Consumidor dá direito a 3 meses, né? Você tem direito a 3 meses de garantia caixa de marcha e motor. Todo mundo sabe disso. Porém, com uma semana, o carro fundiu o motor, bateu o motor, como a gente diz no vulgar. Vinha na rua, de repente o bicho fumaçou e pronto. Tá. Isso era um vício que já existia no carro. Isso, o dono da loja pode dizer, não, rapaz, você não deu a manutenção, você esqueceu de trocar o óleo, você, enfim, coloca, né, você levou o carro a um uso acima da capacidade dele. O cara vai dizer alguma coisa desse tipo e dizer que a culpa, na verdade, é de quem comprou o veículo. E aí? Né, o juiz não entende de motor de carro, muito provavelmente. Né, entendeu? Então, ele não vai tomar uma decisão, ou melhor, para ele tomar uma decisão mais justa, ele vai precisar que alguém traga, né, esse conhecimento técnico na área de motores, automotivos, por exemplo, como você bem colocou, e daí você ter um resultado, uma decisão judicial, não é, mais justa e mais próxima da realidade e entregar, vamos dizer assim, a paz social, que é a função da justiça, entregar a paz social às partes. E doutor Antenor,
qual seria a legislação vigente prevista para a atuação do perito judicial? Bom, o novo Código de Processo, diz novo porque é de 2015, mas enfim, o Código de Processo Civil, né, o seu artigo 156, ele vai trazer, né, no seu corpo, lá tem vários parágrafos, e ele vai trazer lá no seu corpo a previsão legal para que o juiz seja assistido por perito. Então, no novo Código de Processo Civil, ele instituiu também, no seu parágrafo 2º, não é, a possibilidade, parágrafo 2º e 3º, não é, a possibilidade dos tribunais fazerem cadastro de profissionais. E isso é uma coisa muito boa, porque o que era que acontecia na prática, tá? O Código anterior, o Código de Processo Civil anterior, que era de 73, ele trazia a previsão legal do perito judicial, tá? Isso não é novo, não é recente no nosso ordenamento jurídico e o Código anterior também, enfim, mas isso não é novo. Ocorre o seguinte, qual foi, assim, a grande mudança, tá? A grande mudança é que, observando o artigo 37 da Constituição, que nos informa quanto à legalidade, moralidade e publicidade e impessoalidade, não é, da administração pública, e, vamos lembrar, o Poder Judiciário é um dos poderes, dos 3 poderes, né? No Brasil nós somos tripartite em poder, né? Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. São poderes independentes, harmônicos, nem tanto, nem sempre, nem tanto, politicamente às vezes tem os ruídos, mas em tese são harmônicos. Muito bem. E o Poder Judiciário, como poder público, ele não pode esquecer a moralidade, a legalidade e a impessoalidade, por exemplo, além da publicidade, claro. Mas vamos lá para a impessoalidade, que é o que eu gostaria de tocar aqui nesse assunto. No novo Código de Processo Civil, no artigo 56, parágrafo 2º e 3º, não é, ele vai disciplinar o seguinte, que os tribunais agora podem cadastrar, aliás, devem cadastrar profissionais. Porque, na prática, eu fiz muita perícia judicial, como você me apresentou, eu sou Tex-Tralhas e sou credenciado para georreferenciamento de imóveis do INPE. E eu fiz vários trabalhos como perito judicial e como assistente de perícia, né? Então, como era que o juiz me indicava? Ele me indicava porque ele ia através de conhecidos dele, ou então amizade pessoal. Algumas vezes, alguns juízes que me conheciam me chamaram para ser perito, né? Lembrando que isso é possível, porque é da confiança do perito. O perito tem que ter confiança em você, não é? E saber que você vai entregar para ele um trabalho competente e que ele confia. E eu fui indicado, em alguns casos, como perito, né? E na maioria dos casos, eu não sabia nem que era o que perito. Ele chegava por indicação de alguém, o fulano que indica o fulano, e acaba que chegou na gente, e eu fui lá e fiz as perícias, tá certo? E aí, depois, acabei fazendo várias perícias nas mesmas varas, enfim. Mas não existia um critério. Hoje, o que é que existe? O tribunal é obrigado a fazer um cadastro. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós aqui em Brasília, por exemplo, nós temos o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e temos o TRF1. Então, esses 2 tribunais, eles têm lá, se o colega entrar depois, os colegas aí, os técnicos industriais que estão nos vendo, quiser entrar no Tribunal Regional Federal da primeira região, ou de qualquer uma das outras 4 regiões, são 5 regiões, tá, do federal, e em qualquer Tribunal de Justiça dos estados e do Distrito Federal, certamente ele vai encontrar um local onde ele vai se cadastrar. E aí, o juiz, por exemplo, vamos supor, o juiz da 3ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele tem lá uma questão envolvendo um demarcatório, um imóvel que foi... Dois proprietários estão discutindo divisas, estão discutindo limites, e um está dizendo que invadiu o terreno do outro. Então, ele pode se valer de perícia e ele vai no cadastro procurar geomensores, topógrafos, agrimensores, para ele escolher entre aqueles da listagem quem é que ele vai chamar. Provavelmente... Então, assim, pelo que o senhor me falou, doutor Antenor, então existem o perito judicial que é contratado, que é chamado pelo juiz, designado pelo juiz. Exatamente. E tem o perito judicial também que é designado pela parte interessada naquela perícia, não é isso? Muito bem, exatamente, é isso mesmo. Veja lá, a gente convencionou chamar de perito aquele que auxilia o juiz, né? E o auxiliar de perícia é aquele que auxilia as partes. Mas, na verdade,
ambos são peritos, tanto aquele que auxilia o juiz, como aquele que auxilia a parte. Tá? Ocorre que a atuação deles no processo é diferenciada. Tá? É diferenciada. Vou explicar. Se eu sou chamado, tá, pelo juiz, tá, nos autos, como é que... Vou resumir aqui como é que acontece. O juiz sente a necessidade ou as partes suscitam a necessidade de perícia. Então, o que é que o juiz faz? O juiz vai lá no cadastro, hoje, né? Encontra o Ronaldo lá no cadastro, que a questão envolve eletrotécnica, e te intima. Você vai receber uma citação, melhor dizendo, uma citação no seu endereço eletrônico, provavelmente, ou na sua casa, para o oficial de justiça, dizendo que o juiz da vara tal está ali citando para você apresentar honorários lá naquele processo. Aí, normalmente, na prática, aqui eu já vou dizer na prática como é que eu fazia. Eu me habilitava no processo, como perito, e solicitava ao juiz para fazer um tempo para dar vistas no processo e olhar o processo. Para quê? Para eu entender a complexidade e apresentar a minha proposta de honorários. Então, você se habilita no processo, pede uma carga do processo virtual, né, que hoje não tem mais carga física, vai para vistas do processo virtual, ganha ali 5 dias, 3 dias, 10 dias, conforme o caso, e o juiz vai saber que você está analisando o processo. Depois você vem nos autos e peticiona, como se fosse um advogado, você entra com a petição, que na verdade é sua proposta de honorários. Você propõe os honorários. Olha, meus honorários para fazer essa vistoria na situação da casa que pegou fogo aí, que o dono da casa está acusando e solicitando e cobrando, né, dando moral e dando material da companhia de distribuição de energia, eu cobro 15 mil reais para fazer a perícia. Pronto. Então, você faz a proposta nos autos, o juiz vai informar as partes, porque as partes vão pagar, cada um, metade, né? Ou aquela que requeriu vai pagar 100% e depois, no final do processo, quem perder, paga. Aqui, em tese, é assim que funciona. E aí, nesse caso, as partes normalmente vão concordar, né? Se não concordar, pede mais 2 ou 3 propostas, e aí escolhe um dos peritos. Havendo a aprovação da sua proposta, certo? Você passa a ser, aí você é nomeado pelo juiz perito do processo. Ok? Pronto, nesse momento, aí, na prática, indo para a prática, né, como é que eu fazia? Normalmente eu requeria, né, entrava com outra petição, requerendo ao juiz o levantamento de metade dos honorários, porque, olha a vantagem, tá? Esses honorários de perícia, eles são depositados automaticamente. E antes do final do serviço, ele deposita em juízo. E o juiz é que fica com a grana na mão. Você terminou, ele lhe pagar. Então, como é que eu fazia? Na prática, aqui já indo para a parte bem prática, eu entrava com um pedido ao juiz para levantar 50% do valor, para que eu pudesse, no meu caso, né, como era a agrimensura, né, geralmente se deslocar com o veículo, com o pessoal, fazer o levantamento, o GPS geodésico, estação total, etc. Então, eu teria um custo. Então, eu pedi um levantamento de 50%. E os outros 50% na entrega do laudo. Então, normalmente se faz assim. Aí vai depender do juiz. Tem juiz que é boa praça, fala, não, doutor, tudo bem, está aqui os seus 50%, os outros 50% quando o senhor entregar o laudo, né? Então, é assim que funciona. Mas, eu fugi um pouquinho da sua pergunta. A diferença entre o perito judicial e o perito e o auxiliar de perícia. O perito judicial vai ser pago pelas partes, em conjunto, geralmente de metade. O perito auxiliar, por exemplo, a parte A, o dono da casa, né, ele vai pagar o auxiliar dele, e a companhia de elétrica, de distribuição de energia, vai pagar o auxiliar dela. Então, essa é a primeira diferença. Cada um paga o seu auxiliar, e os dois, em conjunto, depositam o dinheiro em juízo para o juiz pagar o perito. Segunda grande diferença, são várias, mas eu vou resumir aqui. O perito judicial, ele, como ele está auxiliando o juiz, ele é obrigado a atentar para certas situações que se assemelham à do próprio juiz. Vou dar um exemplo. Um juiz não pode julgar uma causa do seu filho, por exemplo. Digamos que eu sou juiz e uma das minhas filhas chega na minha vara um processo onde elas são parte ou onde elas são advogadas. Eu não posso julgar esse processo. Então, o perito judicial também não vai poder funcionar como perito
se uma das partes for seu parente, por exemplo, né? For seu amigo pessoal, né? Entendeu? Então, por exemplo, se eu for perito num processo, eu não posso atuar num processo onde o Ronaldo seja a outra parte, que o Ronaldo é meu amigo. Tá certo? Então, ele padece dessas observações. Quando ele atua no processo, como perito judicial, ele é obrigado a observar a imparcialidade. Ele é obrigado a observar a imparcialidade. Como assim? Ele nem entende por um lado e nem entende por outro. Vai lá, ele não quer saber se o dono da casa é um pobre coitado, e por isso eu vou aqui melhorar o laudo pericial para dar grande causa ao pobrezinho, porque, coitado, ele é pobre e a companhia elétrica é rica. Não, não posso fazer isso. Eu vou lá e se ele deu causa porque o incêndio se deu porque ele botou não sei quantas, por exemplo, que eu vejo muito isso na televisão, o pessoal coloca aqueles tecos, não sei quantos fios, aí dá uma sobrecarga, né? Aí pega fogo. Não, aí foi ele que foi, né, o mau uso e tal, e pegou fogo lá na casa dele. Então, lamentavelmente, eu tenho que ser imparcial, não é? Eu não posso ser inimigo também, eu não posso ser amigo e nem posso ser inimigo da outra parte. Se for, já pode acontecer, né, você se declara impedido. Não, eu não posso atuar, excelência, porque essa outra parte aqui é meu amigo, é meu pai, minha mãe e tal, não vou poder participar desta perícia, entendeu? O perito que é chamado pelo juiz. Já o assistente técnico, não. O assistente técnico, ele é diferente. O assistente técnico, ele pode ser passional, tá? Ele não pode se utilizar, aí é bom que se frise, de atitudes antiprocessuais, ou que atentem ao processo. Ele não pode, quando ele estiver atuando, tentar levar o colega dele perito judicial para que o cliente dele tenha ganho de não. Você não pode fazer. Mas ele é parcial. Ele está ali para defender, junto com o colega advogado, os interesses da parte. Mas, como o trabalho dele é um trabalho técnico, objetivo, pragmático, ele também não pode, não é, cometer deslizes nesse sentido, de trazer nos autos informações inverídicas, né, de trazer nos autos informações que venham, digamos, levar a erro não só o juiz, mas também, não é, mas também o próprio perito. Não pode fazer isso. Tá? Eu vou aqui, rapidamente, vou só dizer o que é que eu fazia na prática. Na prática, o que é que eu fazia quando eu era nomeado perito? Eu entrava em contato com os dois assistentes técnicos, tá certo? E tudo que eu fazia, não é? Por exemplo, quando eu ia a campo vistoriar a fazenda, ou eu ia a campo para iniciar o levantamento topográfico, eu mandava um e-mail para os dois peritos, os dois colegas, eu disse, olha, tal dia e tal hora eu estou iniciando o levantamento topográfico lá na fazenda. E pedi o juiz para citar o advogado, para intimar o advogado das partes para saber, os advogados saberem que eu estava indo lá fazer a perícia, que se eles quiserem estar presentes, todos têm o direito, tá certo? E eu gostava muito de fazer isso, porque quando eu terminava, eu fazia o trabalho praticamente em conjunto com eles. Então, normalmente, todas as perícias, sem brincadeira, todas as perícias que eu fiz, fui muito exitoso nisso, porque no fim, às vezes acontecia até de disponibilidade de uma das partes ficar com raiva do colega, porque como o resultado não deu favorável a ele queria forçar a barra, mas não tinha como, porque era uma coisa técnica. Não, o resultado está aqui, o rumo é esse aqui, amigo, está aqui o levantamento, o colega realmente o rumo é esse, então não tinha jeito. Então, normalmente isso acontecia. E isso é possível porque a gente está trabalhando aqui com questões técnicas, entendeu? Então, se você conduzir bem, no final, você tem até a aceitação dos colegas peritos, dos colegas assistentes técnicos, que são peritos, que são expertos também. Ok? Então, funciona assim. Então, guardar a diferença entre quem é perito do juiz e quem é perito da parte. O perito da parte, ele pode ser parcial, mas o perito do juiz, ele tem que ser, ele é obrigado a ser imparcial. Doutor Antenor, para a gente finalizar aqui, eu queria que o senhor tentasse mostrar uma forma como o senhor fazia de calcular os honorários dos peritos e o caminho para fazer esse cadastro para ficar apto a ser o perito. Bom,
O cadastro, você está falando do cadastro, né? Isso. Bom, o cadastro em si, tá certo? Foi como eu disse, você vai ter que ir, não dá, não dá para dar aqui uma receitazinha de bolo, porque, na verdade, cada tribunal, né, tem um provimento próprio disciplinando como é que o cidadão vai fazer. Então, eu sugiro entrar no site, com certeza o tribunal, seja qual for, ele vai ter um provimento, um documento, a normativa, onde lá vai estar especificamente para onde você manda a sua documentação. Mas, normalmente, eles pedem comprovante de endereço, eles pedem a sua credencial, né, no caso dos técnicos industriais, não é? Uma certidão do seu Conselho Regional dos Técnicos Industriais, que você está kit com o conselho, você junta, vamos supor, seus cursos, suas expertises, para que ele saiba exatamente, né, você tem aquela formação, geralmente eles solicitam, né, todos eles, pelo menos que eu vi, foi regra geral, eles solicitam que você junte certidão negativa, certidão negativa, certidão de antecedentes, tá certo? Para ver se você tem algum, lógico, né, tem pessoas ilibadas, né, então, para saber se a pessoa, quais são os antecedentes criminais. Então, em regra é isso. E com relação ao valor da perícia, certo? Lá, quando tinha a empresa, há mais de 10 anos atrás, eu usava o seguinte critério. Eu fazia um levantamento, né, dos meus custos, lendo, o que é muito importante. Esqueci de dizer dar um toque com relação à parte prática. Normalmente, você tem quesitos. As partes elaboram quesitos. O que são quesitos? São perguntas. Então, ele vai elaborar. Pergunta 1. As divisas do imóvel estão de acordo com a matrícula número tal? A matrícula, para o imóvel tal, ele é formado apenas por uma matrícula ou por mais de uma matrícula? Pronto. Aí eu já sei que eu vou ter que ir no cartório de registro de imóvel e pedir certidão atualizada naquelas matrículas. Entendeu? Então, lendo os autos, não tem, também é uma coisa que não tem uma receita, mas lendo os autos, você é capaz de imaginar quais são os seus custos. Se você está, por exemplo, eu não conheço muito bem Brasília, estou já há quase 2 anos em Brasília, mas assim, vamos supor, você está em Brasília e o processo, vamos supor, a casa que pegou fogo, lá em Ceilândia, né, e você mora no Piloto. Né? Então, você vai ter que se deslocar do Piloto para Ceilândia. Então, você vai ter que dimensionar. Ou então, se é lá em Santo Antônio do Descoberto, né? Olha como eu sei, tá? Vai em Santo Antônio do Descoberto. Pronto, você vai sair do Piloto para Santo Antônio do Descoberto. Aí já é mais longe. Não é mais longe? Então, pronto. Então, você tem que... Se você está no Ceará, por exemplo, se você... sua base, seu escritório é em Fortaleza, e o seu trabalho é lá no Iguatu, que a vara que ele chamou para trabalhar é lá no Iguatu. Então, você vai ter esse deslocamento. Você é em Sobral, já é mais perto um pouco de Fortaleza. Então, vai depender muito desses custos. Isso você só sabe se você ler o processo. E aí você faz sua planilha, seu levantamento, para poder cobrar justo, né? Fazer uma cobrança de honorários justos. Mas, assim, eu te digo uma coisa. Era uma coisa que eu gostava de fazer, que me dava muito prazer como profissional, porque a justiça valoriza o seu trabalho, não é? E deixava resultado. Então, eu sugiro a todos os técnicos que se cadastrem nos seus respectivos tribunais, os tribunais regionais federais também, que tem muita ação na área federal, e vão porque é um nicho de mercado excelente, muito bom. Né? Aproveita aí, nós estamos em plena pandemia, né? Então, aproveita aí, sai nos tribunais se cadastrando. Você consegue tirar essas certidões, via de regra, nos tribunais, tá? Você também tem um local lá onde você tira a certidão. Não se assustem se vocês entrarem e ele disser que não consegue te dar a certidão, é que às vezes você tem homônimo, às vezes coincidência de homônimo, aí o cara, por exemplo, você tem um nome muito comum, e aí tem alguém que responde alguma coisa, e tal, e você não consegue baixar, tem que se assustar. Isto, eu não estou conseguindo tirar minha certidão, não se assusta, é porque normalmente isso acontece. Um nome muito, muito parecido. Mas geralmente você consegue tirar as certidões todas eletronicamente, e aí se cadastra, aproveita aí a pandemia para quando a quarentena, né, para quando parar tudo isso, você está habilitado nos tribunais. Tá ok. Muito obrigado, doutor Antenor, por ter atendido a gente aqui do canal dos
técnicos industriais do Brasil, tirando essas dúvidas, e esse nicho de mercado que existe aí, que poucos técnicos talvez sabiam como funcionava, né? Deixa eu dizer aqui uma coisa. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CFT, logo quando eu estou lá desde o começo, desde quando o Conselho começou, desde outubro de 2018 como Procurador-Geral. O presidente Wilson, ele fez, nós verificamos isso junto com ele, observamos isso para ele, e ele imediatamente nós fizemos, eu acho que foi começo do ano passado, janeiro, salvo engano, janeiro do ano passado, nós oficiamos todos os tribunais de justiça dos estados, inclusive do DF, e oficiamos todos os tribunais regionais, da primeira à quinta região. Qual foi o teor do nosso ofício? Informando a existência do Conselho Federal e solicitando, porque alguns já tinham colocado no site a listazinha de profissionais, alguns colocavam já para você clicar de que área que você era e tal, e eles não tinham a opção para o técnico. E nós entramos em contato via ofício com todos eles, tivemos resposta direta de quase todos, outros eu entrei em contato que não tiveram resposta, mas todos eles acataram a possibilidade de incluir um técnico que seja do nosso conhecimento, do meu conhecimento, por exemplo, todos os tribunais acataram normalmente, e se por um acaso o colega vendo esse vídeo, hoje, futuramente, que isso vai ficar para esta vida aí na plataforma, né, ver que o tribunal não está dando essa condição, informe ao regional da sua região, né, que são 11 regionais, ou ao Conselho Federal, que a gente faz um novo ofício e tal, e atua no sentido de que garanta o exercício profissional dos técnicos industriais, que é essa a nossa função lá no Conselho Federal e é essa a função dos conselhos regionais. Muito obrigado, doutor Antenor. De nada, agradeço e estou sempre às ordens do canal. Eu falei com o doutor Antenor, ele é advogado, credenciado pelo INCRA em georreferenciamento de imóveis rurais, advogado procurador do CFT. Muito obrigado, doutor Antenor.